Boa tarde, a paz do Senhor. Venho trazer para vocês uma reflexão com título Força na Fraqueza. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Também a Bíblia diz o seguinte lá em 2 Coríntios capítulo 4, vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 8 e 9 de 2 Coríntios capítulo 4. Também em Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver e contentar-me em toda e qualquer situação. Também 2 Coríntios capítulo 4 está dizendo o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Textos que tratam a nossa realidade como cristão. Nós, talvez, criamos uma ideia em que o evangélico ou cristão ele tem que viver 24 horas sem problema nenhum, sem situação nenhuma, viver totalmente feliz em toda circunstância. Mas Paulo vem de uma situação em que eu acabei de ler agora, em que ele fala que ele orou 3 vezes ao Senhor, porque ele tinha um problema. Esse problema incomodava, esse espinho na carne. E esse espinho na carne incomodava Paulo, esse espinho na carne perturbava Paulo. E talvez Paulo queria ouvir o que você e eu queremos ouvir. Depois que nós oramos a Deus, depois que nós estamos passando por situações difíceis, nós queremos orar ao Senhor e ouvir o seguinte: olha aqui, meu servo, minha serva, seu problema está resolvido, está tudo certo, pode ir, fique em paz, pode ir embora. E não foi isso que Paulo ouviu. Ele ouviu: a minha graça te basta. Imagine você diante de uma situação em que você encontra com dificuldade ouvir essa palavra: olha aqui, minha graça te basta. E Paulo entendeu da seguinte forma, porque ele fala que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a pergunta é: como tirar força na fraqueza? Como podemos extrair força no meio da fraqueza? Jesus deu uma direção, Paulo deu um encaminhamento, a resposta. A direção de Cristo foi: olha, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo caminhou completando da seguinte forma: olha, então vou me alegrar de boa vontade, prefiro eu então me alegrar nas minhas fraquezas. E se alegrar na fraqueza talvez seja uma coisa meio que fora da realidade, fora da nossa conjectura. Porém, Paulo nos deu um caminhamento correto, em que eu tenho que permitir que nas minhas fraquezas eu possa convidar a Cristo para reinar na minha vida. Muitas vezes, no meio da fraqueza, nós queremos nos isolar, nos deixar de canto, queremos nos afastar das pessoas. E nem sempre isso é o melhor caminho. O melhor caminho é você se aproximar de pessoas, porque a Bíblia diz para nós trazer aos santos as nossas dificuldades e necessidades, para que as pessoas ajuntem-se conosco, para que possamos orar junto e buscar a solução em Deus. Paulo, portanto, ele fala: então eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Permite com que Cristo, em meio às dificuldades, ele reine na tua vida. Começa a contemplar Cristo no meio dessas dificuldades que surgem muitas das vezes. Lembra de Estevão,
Quando Estevão foi apedrejado, ele poderia olhar para o céu e reclamar, mas não, ele olhou para o céu, o que ele contemplou? Ele viu a presença, ele viu a glória, ele viu Cristo à destra de Deus. É o que nós muitas vezes não enxergamos isso, que você está focado no problema. Quando nos focamos no problema, esquecemos da divindade de Cristo. Quando eu foco na questão que estou passando, nas injúrias, quando eu estou focado na necessidade, nas fraquezas, eu esqueço da presença de Cristo. E esse não é o caminho. O caminho é você realmente lembrar-se do Criador, viver como se Cristo realmente habitasse em você, viver de uma forma que Cristo realmente possa gerar em você poder. E o poder vem de uma coisa, é você tentar contornar a situação, é você pegar as suas fraquezas e fazer um convite para que Cristo, no meio da tua fraqueza, ele habite, atua na tua vida, e aí você vai conseguir ter força para caminhar 1, 2, 3, 4, 5 milhas, porque Cristo irá com você e te dirá, ele te guiará para tudo que é para ser feito. Nós lemos também, 2 Coríntios capítulo 4, que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A vida é uma tribulação. As tribulações aparecem na vida, mas eu não posso me angustiar por isso. Eu não posso deixar que a tribulação diga o que eu tenho que fazer. Tem que ser o contrário. Diga a você para a tribulação o que você vai fazer. E o que você vai fazer é descer aos pés da cruz. Diga para a sua tribulação, olha que tribulação, eu vou descer aos pés da cruz. Eu não vou me encostar no canto, não vou me isolar, não vou me abaixar a guarda. Eu vou estar de pé. Perplexos, porém não desanimados. Olha, Paulo nos dando o caminho. Perplexo, mas eu não estou desanimado. E às vezes nós nos desanimamos, porque nós esperávamos receber uma resposta de Deus. Olha, está curado, vai, está tudo certo. De repente a minha graça te basta. Portanto, isso não pode me desanimar. Perseguido, porém não desamparados. Quantas vezes nós nos sentimos desamparados? Quando estamos focados no problema, nós não chegamos ninguém à nossa volta. Quando estou olhando para Cristo, eu consigo entender que há anjos à nossa volta. Há o cuidado de Deus à nossa volta. Abatidos, porém não destruídos. Abatimento pode surgir, porém você não pode ser destruído, porque Cristo habita em você. Quando eu pego essa palavra e transformo nessa resposta que Paulo nos deu aqui: atribulado, não angustiado; perplexo, não desanimado; perseguido, não desamparado; abatido, não destruído. É uma resposta para o seu problema. A Bíblia não diz que você não teria problema, não teria dificuldade. Porém, ela diz o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencerei. Já dizia Cristo Jesus numa das suas palavras. Paulo diz: ó, digo isso, porém, não por causa da pobreza, mas porque eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Filipenses 4:11, ele aprendeu a viver. A vida é uma aprendizagem. Aprenda no meio da dificuldade a viver com Cristo. Aprenda no meio da dificuldade a buscar força para que você caminhe com Cristo. Aprenda com as Escrituras, com a palavra de Deus, em que você, para que esse poder que Paulo fala aqui, olha, para que em mim habite o poder de Cristo, você tem que aprender a viver no meio da tribulação e dizer: olha, que tribulação, eu sei que está acontecendo, porém não vou ficar angustiado, desanimado, desamparado, muito menos vou ficar destruído, porque você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte dessa divindade de Cristo. Então, nesse momento, eu quero dizer para você o seguinte: Paulo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Olha aí. A leve tribulação. Paulo entendia que a tribulação dele era leve. E se você for olhar para nós, olhar para a Escritura, na verdade,
e ver a situação em que Paulo fala isso, Paulo vem de situações complicadas, em que muitos dos irmãos da igreja não aceitavam ele, em que ele foi chicoteado, humilhado, e outra situação que Paulo passou. Porém, fala, olha, essa leve e momentânea tribulação produz para mim, ou seja, ele extraiu da fraqueza a força. É isso que Cristo quer que você faça. Não se deixe desanimar, olhe para a cruz. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que virá o teu socorro. Tira o foco do problema, mas foque em Deus. Foque a tua vida na cruz do Calvário. Termino essa reflexão dizendo o seguinte para você: que no meio da fraqueza você pode ter força. Depende de você. Deus abençoe.